Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus abençoe. É muito bom, mais uma vez, podermos estar aqui reunidos e vamos meditar na palavra. Eu quero ler Números, capítulo 11, versículo 16. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o que estávamos falando ontem, porque não foi possível gravar. Então, acabou a energia, não deu certo. Mas nós vamos comentar mais um pouquinho, que é muito bom que o irmão Brana ensina. E uma das coisas seguras que nós temos é a mensagem. O pregador pode pregar o que ele quiser. Se ele não mostrar que o profeta falou, ele não é pregador da mensagem. Eles querem aparecer, porque tem mensagem. Mas não tem mensageiro hoje se não pegar a mensagem do irmão Brana. Tem que pregar aquela mensagem. Você tem que mostrar a mensagem para o povo. Estamos chegando a um tempo que os grandes pregadores que estão aparecendo no Brasil, eles já estão começando a mostrar que não precisa o pregador pregar a mensagem do irmão Brana. Ele tem uma mensagem, não tem nada. Entende? O pregador tem uma mensagem, ele não tem a mensagem da hora. A mensagem da hora foi o irmão Brana quem teve. Então, se eu não repetir o que o irmão Brana pregou, eu não tenho mensagem da hora. Certo? O que eu percebo que ajuda o povo não é porque nós sabemos alguma coisa, é porque apresenta os parágrafos. O povo escolheu, mas foi o irmão Brana que falou. Quer dizer, se o próprio povo da mensagem da primeira e segunda etapa, pelo menos parasse para examinar que não é Osmar, que o Osmar não está com nada, mas que a mensagem é verdade. E o irmão Brana falou e acabou. Se eles crescem no irmão Brana, assim se os pentecostais crescem na Bíblia, e assim se o povo da mensagem cresce na mensagem, para saber que não somos nós, é a mensagem, é o profeta quem falou. Vamos a esta leitura, Números 11, versos 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. Pai Celestial, mais uma vez nós inclinamos diante de Ti, e não quero inclinar apenas dizer, precisamos, somos humildes. Não, nós queremos chegar, Pai, como quem não tem nada mesmo, e que o Senhor tem tudo. E nós não estamos confiando na nossa sabedoria, na nossa aprendizagem, na nossa maneira até de pregar, de ajuntar os parágrafos. Nós estamos crendo no que o Senhor já fez. Queremos então ser alimentados neste momento com a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Deus unge uma pessoa. Isto é a mensagem. Deus unge uma pessoa. O que nós lemos aqui foi, se cronologicamente a Bíblia foi escrita, versículos, capítulos, de acontecimentos após acontecimentos, o que me veio foi que quando Deus falou para Moisés, para ele escolher 70 anciãos, é provável que Moisés não escolheu Datã, Coré e Abirão. É provável que ele não escolheu, porque mais para frente eles reclamaram. Escolheu 70, ele passa, vem você, foi pulando, vem você, que é ancião, que é um oficial de Israel, que o povo cria. E o ancião, ele deve saber que
tem que ter um caráter para os outros crer nele. Você pode ver leviandade no jovenzinho, no adolescente, mas no ancião não é bom ver. Certo? Então, na Bíblia, quando eles tratavam de ancião, é exatamente por causa da idade, e que aquela pessoa ela era madura, ela tinha condição de dar um conselho, de ajudar os outros. E é provável que Coré, Datã e Abirão não esteve no meio dos 70. Eles queriam tanto fazer alguma coisa pelo povo. Eles queriam tanto ajudar o povo. E eles falaram de uma tal maneira, se vocês notarem a leitura mais na frente, eles falaram bem do povo. Porque o pregador não é bobo. Se o pregador falar mal do povo, o povo não vai atrás dele. E mesmo o falso pregador tem que falar bem do povo. Porque senão ele perde o povo. E Datã, Abirão e Coré não eram bobos. Eles sabiam que precisavam era falar bem do povo. E você sabe que aquilo chegou ao ponto do povo crer naqueles homens. Porque eles eram o que alisava o povo. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Já pensou bem, 3 indivíduos levantar e falar contra Moisés, contra o profeta, quando Deus falou para ele, antes nós lemos aqui, Deus falou para ele: vem cá, arruma 70 homens aí, que eu vou fazer um trabalho. Agora, 3 homens levantando contra um homem que Deus falou: arruma aí 70 anciãos. Mas esses homens são corajosos. Você pode notar que tem gente na mensagem que ela é corajosa para poder levantar contra a palavra da hora, contra a unção do dia, contra o homem que Deus ungiu. Eles são corajosos. E assim era Datã, Abirão e Coré, a mesma coisa dos pregadores de hoje. Não muda, irmão Branham diz: os espíritos nunca morrem. Os homens morrem, mas aqueles espíritos errados entram em outros homens. Os homens morrem de Deus, mas aquele espírito certo, aquela bênção, Deus põe em outros homens. Sempre é assim. E esses espíritos estão por aqui hoje, tanto o espírito do bem como o espírito do mal. E nós temos que ter condições de poder examinar e ver onde está o Espírito de Deus trabalhando. Ninguém precisa falar para você: o Espírito de Deus está aqui. Você é que tem que identificar. É o eleito que tem que ver. Tem hora que nós queremos a força. Você tem que ver que o Espírito de Deus está aqui nesse grupinho pequeno, onde tem a terceira etapa, onde Osmar prega. Não precisa nem falar. O eleito eles falam: ó, lá não tem Deus, lá está o diabo. Eles falam que novo nome é Brana e isso é do diabo. Os pregadores têm coragem de falar isso, que novo nome Brana é do diabo. Olha, nem se não fosse novo nome, ele não podia falar que é do diabo. Nem se Brana não fosse novo nome, você não podia falar esse nome é do diabo. Porque foi nome de Deus, até tabernáculo Brana. Lá nos Estados Unidos, o irmão Brana dizia: eu não queria que o meu nome estivesse nisso. Outra vez ele disse: se o meu nome não estivesse aí, nós tínhamos perdido o tabernáculo. Tem alguma coisa? Tem. Mas as pessoas têm coragem de falar: mas é como Datã, Abirão e Coré levantaram Moisés. O povo é santo, todo mundo é santo. Aí o povo: glória a Deus, aleluia, nós todos somos santos. Agora, por que você e Arão está acima do povo? Mas tinha que estar acima. Ele era profeta, o Arão era sacerdote. Tinha que estar. Se não colocar acima do povo, então para quê? É eles que vão ensinar. Ele tem a palavra de Deus, o sacerdote fala a palavra de Deus que está no profeta. Então o profeta Brana teve a palavra de Deus, nós os pastores, sacerdotes, falamos a palavra de Deus que estava em Brana. Não pode ser diferente. Mas eles que
queriam puxar para o lado do povo, dizer, toda a congregação é santa, e você fica aí se exaltando, mas Arão acima da congregação. Agora, Deus tinha ungido Moisés. Não adianta Datã, Abirão, Coré, não adianta. E aqui, onde nós temos que aprender com isso aqui. Onde tem 70, Deus pegou aqueles 70, mas Deus não tinha que fazer mais nada. Eu vou mandar do céu o Espírito de poder para que esses 70... Não, Deus falou, não, já está tudo aí. Vem cá, Moisés. Eu vou tirar do seu Espírito e vou distribuir para 70. Tirar do seu Espírito, não vai mandar do céu. Aquilo que eu tenho hoje, Deus não mandou do céu em 2000. Ele já tinha mandado do céu. Entendeu? Ele já tinha mandado do céu em 63. Ele não teve que mandar outra vez. Agora eu vou tirar, vem cá, Brana, eu vou tirar esse espírito da mensagem, que está tudo aí, não tem mais lugar nenhum. Entendeu? Todo o poder estava dentro de um homem chamado Moisés. Tudo que Deus tinha que fazer na terra para os hebreus estava num homem chamado Moisés. Tudo que Deus teve que fazer na terra para os gentios estava num homem chamado Brana. Eu não posso falar mais nada. Entende? Porque as pessoas, elas não creem. Elas não creem. Tudo que Deus tem que fazer hoje tem que estar em alguém. Não precisa ser profeta, não. O que Deus teve que fazer nas eras, tinha que estar em Irineu, em Martim, em Columba, em Lutero, em Wesley. O que Deus tinha que fazer? Estava num homem, nem profeta eles eram. Mas estava neles. O que Deus tinha que fazer para aquela era estava ali. A unção estava. O irmão Brana mostra vários homens numa era. Ele diz, mas o Espírito Santo escolheu esse. Irineu, e ali estava Policarpo. E Policarpo, você vê, homem que teve sinais, que a morte parecia fugir dele. O fogo não pegava no corpo dele. A lança foi enfiada no peito dele, saiu água que apagou o fogo. Foi visto desprender do seio dele o espírito dele, como uma pombinha subindo ao céu. E Deus diz, mas ele não pode ser um mensageiro. Pega Irineu. Irineu não teve isso. Aí o irmão Brana vem e explica o porquê. Porque aquele homem teve uma pequena inclinação para a organização. E com sinais soberbos, que você não pode dizer que ele foi um perdido. Não, não foi um perdido. Ele não podia ter tudo nele, naquele dia, para poder semear para a igreja. Porque ele tinha uma inclinação. Foi um bom homem, Policarpo, mas teve uma inclinação para a denominação. Então você pode ver, esses homens de hoje são bons homens, mas tiveram uma inclinação para a denominação. Você não pode mudar isso daí. Você tem que ver que essa é a verdade. Deus simplesmente está operando e Ele quer que eu e você veja o que Ele está fazendo e onde Ele está fazendo. E se eu disse ontem, se Deus fosse 2, Deus usava 2 homens. Se Deus fosse 3, Deus ungia 3 homens. Mas como Deus não é 2 nem 3, Ele é 1. Ele unge um homem só. Mas os demais querem receber unção. Mas não pode mais. Eu quero unção. Então vai a Moisés. Eu vou tirar do espírito dele e colocar em vocês. Deus não podia fazer outra coisa. Toda a unção estava sobre Jesus. Homem outra vez. Uma pessoa. Toda a unção do céu desceu sobre ele. E agora, você quer receber uma unção igual Jesus recebeu? Então vai no Pentecoste. Porque eu vou tirar daquele espírito que está em Jesus e vou derramar sobre a igreja. Foi isso que o Pai fez.
Pegou do Espírito que estava no homem Jesus. E agora derrama sobre a igreja. 7 eras da igreja, nós ficamos recebendo aquela influência do Espírito Santo que tinha operado através do Filho. 7 eras da igreja. Aí vem Deus outra vez e manifesta em carne. É Deus que quer fazer mais um trabalho. Não tem um homem. Eu sempre digo, Deus esperou 2000 anos. Quer dizer, apareceu um, mas não é esse. Apareceu Lutero, não, mas não é esse. Apareceu Wesley, não é esse. Aí vieram aparecendo os bons homens. Deus disse, não, não é esse. Até que um dia nasceu numa cabana de pau a pique uma criança, filho de um homem que mexia com uísque, com bebidas. Mas pode sair alguma coisa que presta dali? E Deus tinha a unção para derramar sobre só aquele. A coluna de fogo apareceu no seu bercinho lá para os 10 dias. Apareceu lá no berço, desde pequeno. Então ali, e vem a unção. E Deus ungiu. E quando Deus unge um homem, ele diz para você, nunca beba, nunca fuma. Para você ver como depois nós, que talvez bebemos, fumamos, adulteramos, tem que arrepender, voltar lá atrás, pegar a unção dele, daquele homem. Deus vai pegar aquilo ali e distribuir. Porque ele exigiu daquele. Eu hoje, se eu quiser receber a mesma unção, eu tenho que viver a mesma vida. Não importa se nós vivemos uma vida errada até aqui. Mas a hora da unção, se você vai receber aquela mesma unção, você tem que receber a mesma vida. Você tem que viver aquela mesma vida, dar o mesmo exemplo, o mesmo testemunho e ter, olha, principalmente aquele espírito que Brana tinha. Se você lê a mensagem, você deve aprender. Brana era um perdoador, misericordioso. Ele tinha dó de todo mundo. Na hora da palavra, ele podia dizer, sai dela, povo meu. Mas fora daquilo ali, ele dava a mão para o pentecostal, para o católico, para todo mundo. Ele não fazia acepção. Esse é o bom espírito que deve estar em nós. No tocante à palavra, a palavra é que corta, deixa a palavra cortar, porque a palavra é verdade. Mas dentro disso daqui, olha para vocês verem. Eu tenho parágrafo, porque quando eu prego sempre tem que ter um parágrafo, que eu acho muito bom, para sustentar o que eu prego. Sinais escriturísticos do tempo, parágrafo 14. Como eu disse ontem à noite, a igreja confunde as coisas e sai fora. Então ele unge uma pessoa. Cada homem é diferente do outro. Ele unge um. Deus é um. E então ele unge uma pessoa. Deus é um. Fizeram a pergunta para o irmão Brana e a pergunta já tem a resposta, porque está claro. Se fizer uma pergunta, assim, o irmão Brana não falou uma palavra contra, é porque até a pergunta estava certa. 45, a pergunta 45 deu perguntas e respostas sobre os selos. Parágrafo 289 é da primeira tradução de Goiânia. Essa pergunta que eu tenho aqui na mão. Se Deus é uma só personalidade, Deus é um. Então, ele unge um. E aqui vem, se Deus é uma só personalidade, então como poderia falar consigo mesmo no Monte da Transfiguração, segundo Mateus 17? Se ele é uma só personalidade, como que ele pode falar com ele mesmo? Era uma pergunta. E talvez poderia dizer que trazer o irmão Liveio, ele diz, não, mas porque ele é duas personalidades. Mas não é, é uma só. Deus é um. Deus não tem duas personalidades. Deus tem uma personalidade. Você não pode pôr Deus com duas personalidades, porque tem pessoas humanas que ela tem duas personalidades. Tem homem que tem personalidade de homem e personalidade de mulher. Entende? Mas Deus não. Deus tem uma personalidade, porque Deus é uma só pessoa. Isso, é bom aprender? É bom, mas eu já sei muito tempo. Você sabe, mas você precisa saber isso mais certo, mais direito ainda. Ele é uma pessoa como? Sendo uma só personalidade, como ele falou consigo mesmo. A irmã Brana vem e explica aqui e diz, porque você não fala com o Espírito Santo, ele não está dentro de você. Diz assim, é Jesus e o Pai. Jesus é carne, o Pai é Espírito, ele falava com o Pai que está dentro dele.
não outra personalidade. Ali estava a pessoa de Deus, Jesus Cristo, nascido por obra e graça do Espírito Santo. Então, Deus é um. Aí, irmão Brana venceu. Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Isso é só para mostrar esse pedacinho que eu estou falando aqui. Jesus e o Pai foram, não, mas foram duas pessoas, não. Ele veio e disse, foi duas pessoas. Brana disse, foram a mesma pessoa. Ó, a quem que eu sigo? Um profeta ou um teólogo? Eu estou com uma mensagem, irmão Brana disse, os teólogos confundem o povo. O profeta esclarece. Então, quem eu sigo? William Brana diz, Jesus e o Pai foram a mesma pessoa. Você escuta as mensagens do irmão Liveio e outros aí, Jesus foi um e o Pai é outro. Então, gente, mas fulano andou com o irmão Brana, pode andar com quem você quiser, Judas também andou com Jesus. Os 70 também andaram com Jesus. E não suportaram a palavra. Mas aqui eu tomo essa vida, que é muito importante, esta vida, para uma unção. Deus pegou o que estava em Moisés e distribuiu para 70. Você sabe, um homem que Deus unge tem espírito e unção sobeja. Ele não pediu, ele não exigiu, ele não ficou lá, Senhor, me faz diferente dos outros, me dá uma unção diferente, eu quero ser um homem diferente. Quem é assim, Deus nunca dá unção para ele. Quem tem unção é que Deus dá, ele nem quer. Os que querem, Deus não dá. Toda pessoa que quer unção, Deus não dá. Deus dá unção para quem Ele quer. Deus unge a quem Ele quer. E Deus unge um. Não, mas nós precisamos para fazer esse trabalho de milhares. Um só. O irmão Brana diz que Deus usa um. O irmão Brana diz que Deus precisa só de um homem na mão dele. Porque com aquele homem, ele mata o povo afogado. Ele tira Israel do Egito. Ele passa o mar vermelho de pé enxuto. Um homem só. Ele não precisa mais do que um. Agora, tem uma unção sobeja naquele homem que Deus tira dele, distribui para 70, e Moisés ficou forte do mesmo jeito. O mesmo Moisés, com a mesma unção. Porque Deus tem unção que sobeja, que sobra, para dar para mim, para você, mas para ser humilde. Como isso não aconteceu? Eu leio isso daqui em Números 11. Logo eu leio Números 16, eu vou ler sobre Datã, Abirão e Coré. Então eu descobri. Esses três não eram anciãos. Esses três, Moisés passou por ele deveria ficar esperando. Você já esperou em alguma fila que você fica esperando assim, vai ser eu, e vai chamar eu. E passa e não chama você, chama o que está perto de você. Mas que coisa! Pensa em alguma coisa que já aconteceu com você, que você está esperando você, vai chamar eu, vai chamar o meu nome, chamou o nome do outro. Datã, Abirão e Coré, é provável que Moisés começou. Olha, Deus disse para eu escolher 70 anciãos aqui de Israel, esses oficiais, homens que Deus vai fazer um trabalho através deles, vão me ajudar a fazer o trabalho. O outro não queria só ajudar, porque quem não quer ajudar quer atrapalhar. Ele não queria ajudar, ele queria ser igual. Tem gente que não quer me ajudar, ele quer ser igual. Não tem jeito, eu não posso nem falar para você que jeito que eu sou. Como é que você vai querer ser igual eu? Aí eu quero ter a mesma unção que você tem. Não tem jeito também. Ou a coisa que está errada. Deus unge um só. O que acontece com os demais? Vem cá os demais. Vem cá. Pega a unção desse daqui. Não, mas eu quero uma unção à parte, porque senão eu vou ter que falar. Eu recebi isso daqui de Moisés. Eu estou pregando porque o Cordeiro saiu do trono, é o Vosmar que começou a falar. Falar de novo no Vosmar. Não, eu quero falar sozinho, sim. Eu quero que o Senhor me dê um poder sozinho, para eu falar, eu recebi direto. Não tem mais. Eu não vou contar a história que contei ontem do Jacó.
Mas o Esaú, não tem nenhuma bênção para mim, meu pai? Não. Não sobrou nenhuma. Nenhuma. Tudo o Senhor deu para Jacó? Tudo. Quando Deus abençoa, mesmo usando um homem, Deus dá tudo. Deus deu tudo para Jacó. E o Esaú ficou bravo. Não sobrou nada, cheguei atrasado. Por certo, eu estou pregando há 11 anos. 11 anos você pisa no que eu prego. Você quer que Deus venha aqui agora e sobra alguma bênção para você? Não sobrou nada, filho. Não sobra nada. Você que pisoteou, não sobra nada. Isso é o que tem acontecido. As pessoas pisam em Moisés, pisam em Jesus, pisam em Brana, pisam na noiva hoje. Eu quero o mesmo poder. Você não vai ter. Muitos pregadores estão pregando agora que o Cordeiro saiu do trono. Há 5 anos atrás era todo mundo contra, e quem prega que o Cordeiro saiu do trono é do diabo. Agora eles são do diabo, então. Agora eles são por quê? Porque quem começou é de Deus, mas você é um falso, é do diabo. Mas você está pregando que o Cordeiro saiu do trono? Não importa. É um Datã, um Abirão, um Coré. Eles poderão um dia até pregar novo nome. Eles poderão até pregar novo nome. Mas eles deveriam ter reconhecido que isso já veio lá de trás. Foi Brana que pregou, e depois um homem saiu aí no Brasil e começou a falar nessas coisas. Ele era o mais louco que tinha há 10 anos atrás, e agora eles começam a acompanhar alguma coisa desse homem. Se você disse que isso era do diabo lá atrás, se você pregar hoje, é do diabo. Porque você falou que era do diabo. Se você pregar a mesma coisa que eu prego, é do diabo. Mas você está pregando é de Deus? É de Deus. Mas e por que só eu que vou pregar lá? Então é do diabo. É porque você não creu. E você diz que novo nome Brana é do diabo. Você diz que o Cordeiro saiu do trono, essa mensagem que acabou a misericórdia, isso é do diabo? Não pode isso acontecer. E aí depois você fica maleável, mas continua no mesmo sistema. Era o mesmo sistema de Datã, Abirão e Coré. Eles não queriam entrar no sistema de Deus, de Moisés, de calar a boca, de receber o bom espírito, a boa unção que estava sobre Moisés. Deus falou que vai tirar de mim e passar para vocês. Não, eu quero receber, irmão, direto de Deus. Olha o problema nosso. Eu quero receber direto de Deus. Não. Deus pegou de Brana e passou para mim. Deus pega de Brana e passa para você. É desse jeito. Não é questão. Agora no ano 2000 Deus derramou uma unção tudo sobre o Osmar. Não. Ele derramou tudo sobre Brana. Entende? Foi tudo sobre Brana que ele derramou. Agora passou 30, 40 anos, ninguém conseguiu pregar aquilo. Aí Deus teve que fazer isso aí que vocês estão vendo que está dando problema para todo lado. Deus, vem cá, eu ponho aquele mesmo espírito que estava em Brana. Mas eu quero então ver você curar enfermo, ressuscitar mortos. Essa é a forma que as pessoas nunca identificam o sinal do dia. A mensagem da hora. A mensagem da hora hoje não é isso. Eu posso curar enfermos, eu posso expulsar demônio, eu posso ressuscitar mortos. Eu posso fazer isso daqui. Só que tem uma coisa: se eu não tiver essa mensagem do jeito que a Bíblia diz, que é o que eu tenho que pregar. O que eu tenho que pregar hoje? Comer o livrinho e profetizar. Eu vou comer qual livrinho? O livrinho fechado eu não posso comer. Eu comi o livrinho fechado, vocês também comeram o livrinho fechado. É importante. Deus abriu o livrinho e nós comemos fechado. E sabe o que aconteceu? Nós só não morremos porque nós éramos predestinados. Porque aquele livrinho, ninguém podia nem olhar para ele. Mas fomos tão atrevidos e que passamos com aquele livrinho fechado 40 anos depois que ele foi aberto. E eu creio no profeta. Mas o livro fechado, como é que você crê no profeta? O livro foi aberto, você prega um livro fechado. E trovões? Não, ainda Brana vai vir para poder revelar. E novo nome? Não, isso daí é do outro lado. Aí eles pegam o hino. Do outro lado. Você pensa que é daquele outro lado? Não, é do outro lado das eras. Esse do outro lado é do outro lado das eras. É depois que terminou as eras. Aí do outro lado das eras tem um novo nome.
Porque não podia ser nas eras, porque dentro das eras era o sacrifício, era o nome de Jesus Cristo, era perdão de pecados dentro das eras, mas depois precisa de ter uma fé de arrebatamento. Então, do outro lado das eras, depois de Apocalipse 3, vem Apocalipse 4, João foi arrebatado. É aí onde você foi arrebatado. E João viu, e ele viu e escreveu, e foi escrevendo, e você viu também. Se você não subiu onde João subiu, você não viu. Se você não foi arrebatado como João foi, a gente tem que ser arrebatado das igrejas, arrebatado das denominações, arrebatado desses pensamentos. Quando você é arrebatado, aí você sobe um capítulo só, do terceiro passa para o quarto, você começa a ver tudo. Do terceiro para o quarto, aí você começa a ver, aquela manifestação dos 4 animais que você não via. Logo você começa a ver o capítulo 5, o livro fechado. Já estou vendo o livro fechado, mas eu tenho uma promessa aqui. Não chore, João, não chore, Osmar, não chore você, não chore, igreja, porque o leão venceu. Eu subi naquela altura, você subiu ali. Tem ouvido essas promessas, não chore, o leão venceu. Espera lá, eu ainda tenho que subir mais um pouco. Vamos subir no capítulo 6. O cordeiro abriu o primeiro selo. Mas eu não sei nada. O cordeiro abriu, mas eu não sei. E eu vou ter que continuar isso. Abriu o segundo, terceiro, quarto, e eu não sei nada. Não sei por quê. Foi o cordeiro que abriu. O cordeiro abriu o 7º selo. E Brana diz, e nós não sabemos nada. Não foi revelado. Porque era o cordeiro que tinha aberto. Ele diz, mas quando o ministério de Apocalipse 10, 7 entra em cena, então ele veio bradando como leão, não mais como cordeiro. O que foi falado como cordeiro, agora estava fechado. E chegou o leão e abriu. Aí Apocalipse 10 chega em cena. As pessoas nunca subiram além de Apocalipse 3. O povo da mensagem só está até Apocalipse 3, porque o irmão Brana deixou uma coisinha muito boa ali para segurar eles. O irmão Brana diz assim, a igreja noiva sobe no final do capítulo 3. Aí, então, só no arrebatamento. Quer dizer, depois do arrebatamento que ela vai ficar sabendo dos 4 animais, que ela vai ficar sabendo do livro selado. Depois, para eles é isso aí. Enquanto isso são acontecimentos espirituais. A igreja sobe, não é que ela já vai para o céu, não. Não é que ela vai para o céu, ela sobe assim como João saiu das eras e subiu. Ele subiu no capítulo 4 e começou a ver. Ele subiu tanto que ele viu até novo céu, nova terra. Você sabe, João ele foi subindo. Ele era uma águia. Ele foi subindo, viu o novo céu, nova terra. Ele viu o milênio, ele viu a grande tribulação. Ele viu as 2 testemunhas. Ele viu todos os acontecimentos, porque João é a noiva, mas porque subiu. Se as pessoas não sobem, elas ficam ali. Não tem nada para ser distribuído para vocês. Vocês têm que saber disso. Tem que saber, se vocês não têm aquela mensagem que Deus está dando no dia, Deus unge uma pessoa. Eu não poderia pregar isso. Deus sabe, eu tenho fugido de pregar isso, porque isso toca a mim, e eu não gosto disso. Entende? Deus unge uma pessoa. Me mostra quem é que Deus está ungindo aí. Me mostra uma pessoa, ungiu o pastor Joaquim. Por certo que Deus ungiu ele para a primeira e segunda etapa. Ninguém pregou, ninguém fez o que o pastor Joaquim fez. Alguém quer que eu fale mal do pastor Joaquim? Não falo. Porque eu vejo o que ele fez. Eu estou vendo o que ele fez. Ele foi o homem que Deus derramou a unção no Brasil para poder evangelizar a mensagem no Brasil e 7 nações vizinhas. Acabou. Deus fez isso daí, Deus derramou esta bênção. Espero que eu não fique para trás como ele está ficando agora. Entende? Espero que eu não fique para trás nessa hora, porque a unção mudou. A unção de primeira e segunda etapa que veio foi para um evangelismo, mas na hora da meia-noite esta nação será abalada. E abalada com... Irmão, é coisinha. Aí a gente pensa, deve dar um chacoalhão no Brasil, assim, e as casas tremer. As casas de pastores, de igrejas. As igrejas tremem quando começou a ouvir o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome. E começaram a tremer, olha do diabo isso aí. Ficaram tudo nervoso. Estava tremendo.
Deus estava balançando a nação e eles não perceberam. Oh, mas tem o anjo, o servo do Brasil. Por certo que tem. Deus tem um. Se ele não prossegue, Deus põe outro. É um servo só que Deus tem. Você entendeu? É o servo do Brasil. Está aí o servo do Brasil. O servo do Brasil evangelizou. Mas na hora da meia-noite haverá uma mensagem. Na hora da meia-noite. Vai na mensagem e vê. Hora da meia-noite, o irmão Branco diz, é a terceira etapa. A hora da meia-noite é quando os selos são abertos. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Então, essa hora da meia-noite cumpriu no tempo do irmão Brana, porque aí vem o esposo. O esposo é a palavra revelada. Veio o esposo. O povo americano não percebeu que aquilo era o esposo até agora. E eles não vão perceber, porque eles não viram que aquilo era o esposo. O esposo estava vindo do céu como um anjo forte e desceu com o pé direito pisando no mar e com o esquerdo na terra. E era um homem, o esposo agora na terra. Ah, mas a gente só espera assim que seja um celestial. Espera que seja um celestial. E é natural. É aqui na terra. É Deus descendo e pisando na terra. Então Deus unge uma pessoa. Agora Deus pega... Quem que não quer o espírito de Brana? Ah, todo mundo quer. Mas o espírito de Brana não era isso que as pessoas falam hoje. Que muitas vezes a pessoa pode pegar até o espírito de Brana natural. Uma boa pessoa. Ótima pessoa. O irmão Brana era bom desde o natural. Aí você pode pegar, você é uma boa pessoa. Você pode pegar o espírito do irmão Brana na primeira e segunda etapa. Não tinha mensagem melhor. Não tem pentecostal que prega aqui, não tem ninguém. É tudo diferente. A unção caiu sobre o homem mesmo. É primeira e segunda etapa já é diferente de todo mundo. É para tirar de todas as denominações. Aí vem a unção completa quando Deus desce do céu. Para descer do céu, vocês já viram isso na mensagem, para descer do céu, Deus tinha que levar um homem para cima para descer nele. Porque Deus não pode, Deus não tem de pisar, ele é espírito. Oh, mas foi Jesus ali, aquela cabeça daquela nuvem, que mostra que é a cabeça de Cristo, mas não mostra o corpo, porque o corpo é Brana. A cabeça é Cristo. A cabeça é Cristo. Mas o corpo você não vê, porque ele vai pisar, mas para pisar no mar com o pé direito e com o esquerdo na terra, ele tem que ter pé. Ah, não, então, foi Jesus que pisou. Por isso que quando chamaram o irmão Brando de Jesus, ele largou de pregar. Não era Jesus, era o anjo forte pisando na terra, mas agora era um outro homem. Era Deus pisando na terra e no mar, entre gente, com outro pé. Ah, mas e Jesus? Irmão Brana diz que ele voltou ao Pai. E ele diz que voltar ao Pai é voltar ao original. Ele voltou a espírito. Ah, mas sim, ele mostra aquela cabeça ali. Irmão Brana viu e até limpou a garganta. E Jesus não olhava para ele. Aí ele disse, Jesus. Ele disse que ele olhou e que o olhar dele é como virar o mundo ao revés. Agora vai entender. Esse olhar, você sabe que esse olhar estava agora num homem na terra. Quando você vê os olhos dele como chamas de fogo, não é aquele Jesus lá atrás mais. Que aquele Jesus lá atrás é graça, misericórdia, salvação. Mas aqui você vai ver em Apocalipse, ele tem olhos com chama de fogo, ele tem pés como de bronze. Aí, já não é mais aquele homem, agora é outro. É o Apocalipse 10, 7, que está na terra, e ele agora, olhos como de fogo, é olhos de juiz, é olhos da palavra como juiz. Pés de bronze. Exatamente, já não é mais o ouro maleável. Não, agora se você não crê, você já entra em condenação. Porque agora não é ouro maleável, ele veio agora mostrando que tem olhos como chamas de fogo. Irmão Branda diz aqueles olhos que uma vez olhou para a prostituta e a levantou do erro. Agora você encara ele, está com olhos de fogo, olhos de juiz. E quando foi que ele veio com olhos de juiz? Quando ele desceu no Monte Pôr do Sol com cabeleira branca. Irmão Brando diz, e aquilo mostrava tanto que era Jesus ali em cima, porque você pode ver ao lado assim a barba preta dele. Irmão Brando viu tudo. Você pode ver a barba preta dele assim, e ele está com a cabeça branca. Ele dizia, aquela cabeça branca era os anjos que fez aquele arco na cabeça dele.
E ele veio com aquela cabeça branca, cabeleira branca, sendo que ele era de 33 anos. Ele não podia ter cabeça branca. Com 33 anos, ele diz, mas como os juízes faziam isto? E usavam, quando eles eram mais novos, colocavam uma peruca branca. Isso mostra responsabilidade para poder apresentar e decidir um caso. Entende? Agora, Jesus veio desta forma, mas a peruca, diz o profeta, dele foram os anjos. Anjos são 7 anjos, formou a peruca branca dele, que ele desceu. Agora você não vê essa peruca, mas a hora que ele pisa na terra, a hora que ele pisa no mar, porque ele está encarnado, ele está num homem. E as pessoas ficam esperando, olhando, oh, você viu? Aquilo é maravilhoso. Você tem que ver o maravilhoso aqui embaixo. Aquela unção que estava lá em cima, aquela unção desceu para um homem. Aquilo desceu para um homem para poder abrir a palavra para nós, revelar os 7 selos. Não podia revelar os 7 selos o homem brana. Não podia. Por isso está escrito, os anjos me pegaram e me levaram para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Certo? Então, ele foi pego ali, levado para dentro da nuvem, para depois cumprir a outra parte. Almas encarceradas, 217, 218, ele diz, o 7º selo o traz de novo à terra. O 7º selo era Brana, porque o 7º anjo da constelação, ele diz que era quem tinha o 7º selo. Certo? Aquele anjo, 152 do 7º selo da primeira tradução de Goiânia, ele é quem tem o 7º selo, e ele voou para mim, 201, 202 do 7º selo, ele voou para mim. Então agora, aquele que tinha o 7º selo, que era o anjo espiritual, voou para o anjo natural, Brana. E o 7º selo o traz de novo à terra. Quer dizer, o 7º selo entrou em Brana, que o 7º é Cristo, Cristo é os selos, ele desceu em Brana e trouxe, irmão Brana, trouxe Cristo para a terra. Ah, você vai na mensagem do irmão Brana diz assim, Deus nunca saiu da terra. Por certo que não, cara. Cada vez que ele sai com um profeta, vai embora, ele já desce no outro. É sempre assim, ele sai. Agora, meus irmãos, Deus saiu da terra em 1965. Ele saiu da terra em 1965 com a revelação, tudo pronto, tudo feito. Mas a terra não ficou sem Deus. Deus deixou a mensagem. O povo descobrir onde Deus está. Por isso, irmão Brana diz que Deus falou para ele, você armazena alimento. Porque o alimento era Deus. Você armazena. Por quê? Eu vou te levar embora. Então, pelo menos tem alimento. Num tempo de fome. Quando o povo estiver fome, que é fome da palavra, fome da mensagem, fome da revelação. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja ainda querendo mais? Nós estávamos famintos. Estamos querendo, porque não tinha a revelação. Mas agora tem. Se eu começar a querer demais da conta, eu já estou errado. Porque aí eu vou ficar barrigudo espiritualmente mesmo, um obeso espiritual, e só vai ficar doente, que quer coisa além do normal. Deus já derramou todo o alimento que nós precisamos através da mensagem do irmão Brana. Amém. Deus unge uma pessoa. Você quer receber a unção? Esta é a parte mais difícil. Você quer receber a unção? Vai naquela pessoa. Você quer o livro? Quer comer o livro? Vai ao anjo forte. Isso é a Bíblia que manda. Vai ao anjo forte. Diga para ele, dá-me o livro. Aí você vai ao anjo forte aonde? O anjo forte manifestou 48 quilômetros acima do Monte Pôr do Sol. Onde você vai? Ah, mas aí eu descobri que ele desceu para a terra num homem. Mas como que eu vou ao anjo forte? Naquele dia, o anjo forte era Deus em Brana. Olha, como que eu vou? Ele também já morreu. Foi embora. Ah, ainda. Eu vou na mensagem dele. Aí eu vou na mensagem. Eu vou descobrir. Eu vou comer. Fui ao anjo forte. Fui aos selos revelados. E aí começa a comer. Ah, meu Deus, mas tudo diferente do que os outros pregam. Tudo diferente até do que eu cria. Continua comendo. Este é o alimento de Deus. Agora, pega desse alimento, passa para os outros. Tem pastores que já andou comigo. Eu não queria que fosse assim. Eles andaram e no início acharam que eu era alguma coisa e me elevaram. E aí colocou as malas em cima,
Porque ele faz assim, vou colocar ele em cima, que depois eu passo a perna nele, o tom vai ser forte. Levantou. É isso, é essa mensagem. É isso que ele prega. É verdade. Passou um tempo, deu a rasteira e foi embora. Sabe o que é? Queriam ser igual Datã, Abirão e Coré. O Moisés nunca me posicionou. Moisés chamou 70, passou perto de mim. E não me chamou. Só me chama para dar uma palavrinha. Só me chama para cantar um hino. Eu quero é pregar. Datã, Abirão e Coré. Eu quero é pregar. Não, você tem que reconhecer aquela unção. Adianta você querer fazer alguma coisa, não é você mais, não vai dar certo. Você pode fazer aquilo, mas faça como os anciãos. Faça como os 70. Pega daquela mensagem. Assim diz William Branham. Não é o que nós pregamos? Assim diz William Branham. Mas quando um pregador, ele diz que o irmão Branham diz, ele tem que saber, nesse dia final, mais uma unção que desce sobre a noiva. Não tem jeito de você ficar sem unção. Como vai subir se não tem unção? E a unção desceu sobre a noiva, mas a noiva é representada pelo quíntuplo de Efésios. Mas Deus não usa o quíntuplo, não unge o quíntuplo. Ele unge uma pessoa. Ele unge uma pessoa. E os demais do quíntuplo vai lá e toma daquela unção. Vai lá e toma daquela unção e aplica em si. Eles têm que saber que isso é verdade. Cada vez que você subir no púlpito para pregar, o Cordeiro saiu do trono. Vocês nunca souberam que o Cordeiro saiu do trono? Mas quer chegar lá? Deus me deu isso. Cordeiro, não, Deus não te deu. E nem a unção você pegou. Porque quando você pega a unção, você pelo menos é simples, é humilde. Você diz, olha, isso não é minha. Isso aqui eu aprendi. Não, mas eles querem. Eu já ouvi pregador, irmão. Eu já ouvi pregador dizer assim, Deus me deu. Está mentindo. Deus me deu isso. E ele está mentindo. Que ele recebeu meus CDs. Ele nunca pregou isso antes. Aí depois pregou contra. Eu estava lá quando ele pregou contra. Falou contra. Aí depois ele diz assim, Deus me deu essa mensagem. Deus te deu. Por isso você está confuso. Porque você não recebeu a unção. Você tem que receber a unção. Mas eu recebi direto de Deus. Deus não faz isso. Deus unge uma pessoa. Qualquer outro tem que ir naquela pessoa. E Deus tem que ungir alguém que seja simples, que seja humilde, que não se dá por iludido. Porque tem hora que a pessoa não pode nem ser ungida. Eu sou. Deus fez isso para eu que sou. Não. Você tem que saber que esta é a verdade. Irmão Branham estava pregando isso aqui. Irmão Branham não falou quem é. Deus unge uma pessoa. E você não sabe quando o irmão Branham está pregando. Deus unge uma pessoa. Deus é um só. E ele unge só uma pessoa. Quem que o irmão Branham está dizendo que Deus ungiu? Uma pessoa só. Nos dias, será que eles descobriram? Deus unge uma pessoa. Quer dizer, Deus unge uma pessoa. Deus não unge um teólogo. É uma pessoa. Mas teólogo não é pessoa. Para Deus não. Para Deus é um que causa confusão, um teólogo. Deus usa uma pessoa. Está na mensagem do profeta. Agora o irmão Branham pregando, Deus usa uma pessoa e foi passando. Deus usa uma pessoa. E não fala quem é, não. E agora eu que tenho que falar. E eu vou falar exatamente no tempo que eu estou falando para vocês. Deus unge uma pessoa outra vez. Deus unge uma pessoa. Mas lá era profeta, então. Mas Irineu não era. E Deus ungiu ele. Martim não era. Deus ungiu ele. Columba, Lutero. Até fumava Lutero. Saiu o charuto na boca naquele tempo de Lutero. Os próprios crentes de Lutero. Podia ter um charuto, porque não tinha santificação. Santificação ia vir com o pregador da frente. Ele não podia pregar mais do que aquilo. Deus tinha ungido ele só para... O justo viverá pela fé. Deus não ungiu Lutero. Tira o cigarro dele. Tira a cachaça dele. Tira o vinho dele. Não. Prega, o justo viverá pela fé. E o fumo estava ali. E a cachaça estava ali. E o cachimbo estava ali. Aí Deus pega e unge outra vez uma só pessoa. Levantou Wesley e ungiu Wesley. Wesley, agora o que é para você pregar? Não, você não vai falar sobre língua estranha, pregar para os outros línguas estranhas. É outro ministério que eu tenho, que eu vou usar lá na frente. Mas prega uma coisa.
a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Prega isso. Deus ungiu a unção sobre um homem. Ele tinha que pregar aquilo. Então tem hora que as pessoas dizem, mas por que Lutero não pregou tudo? Por que Lutero não tirou o cachimbo do povo? Ele não podia. É o Wesley que tinha que tirar o cachimbo, a cachaça, colocar roupa nas mulheres. Era de Wesley para cá. Aí vieram os pentecostais, só com língua estranha, cura divina, e para mostrar o poder de Deus, os dons de Deus. Maravilhoso! Mas eles não podiam fazer mais nada que aquilo. Mas por que eles não trouxeram batismo em nome de Jesus Cristo, sendo que eles são um povo que estuda a Bíblia, e está na Bíblia o batismo? Mas não era para eles, se não é para eles, Deus não ungiu ele para isso daí. Aí Deus ungiu Brana. Quando Deus ungiu Brana, Elias virá e restaurará todas as coisas. Tinha um homem aqui ungido para restaurar todas as coisas. Quando restaurou, ele converterá o coração dos filhos aos pais. Você sabe de uma coisa? O povo espera. Irmãos, vai chegar um tempo, deixa eu falar o que o povo espera. Vai chegar um tempo que vai manifestar os filhos de Deus. E vocês vão ver como que a coisa vai ser diferente. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele converterá o coração dos filhos. Que filhos esses? Elias converterá o coração dos filhos. Era exatamente esses filhos de hoje. Os filhos era o povo de Mombrana, é o povo de hoje que crê na palavra correta. Seus filhos, a manifestação dos filhos é isso. Ah, você está esperando a manifestação dos filhos diferente? É isso. Estou manifestando que eu sou um filho, que eu creio nessa palavra, que eu fui convertido pela mensagem de William Branham. Ele restaurou e me deu, e eu criei. E logo eu me manifestei. Hoje estamos manifestando como filhos. Esse é o dia da manifestação dos filhos. Mas ainda a natureza não parou de gemer. É porque você espera a natureza aí fora, mas é a minha que parou de gemer. É a natureza toda geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E aí está todo mundo gemendo e você com a palavra. Não tem jeito de gemer mais, irmão. Não tem jeito de gemer. Você tem que ser agradecido a Deus. O que eu recebi, não sou digno, Deus me deu. Não sou digno, Ele me ungiu. É isso daqui que você tem que ver. Agora, vai a esta pessoa que Deus derramou a unção, faz companheirismo com ela. Vai lá. Vai. Se você acha que é o Papa, vai lá no Papa. Se você acha que é Goiânia, vai lá no pastor Joaquim ainda. Se você acha que é o pastor Júlio César, vai em Joinville. Vai. Se você acha que ele é a pessoa ungida, vai lá. Se você acha que o homem ungido, a pessoa que Deus ungiu, se você crê que é o pastor Vanderlei Pereira de Lemos, vai lá a Belo Horizonte. Vai lá, por favor. Não te engane, não. Se você crê que Deus ungiu, foi o pastor Febrônio, vai lá. Deus unge uma só pessoa. Deus não unge 2, 3. Se você crê que Deus ungiu o pastor João Pereira, de Brasília, vai lá. Vai lá, tenha companheirismo com ele. Se você viu que é ele que pregou isso, foi ele que pregou para você que o Cordeiro saiu do trono e que abriu os selos e que Deus tem um novo nome, e que é Brana. Se é eles que abriram isso daí, vai neles. Vai lá e pega a unção deles. E as pessoas têm ido mesmo. Deus está mandando e elas vão mesmo. E depois você encontra com elas, elas chegam com aquela unção contra o novo nome. Nenhum deles crê no novo nome. Nenhum deles. Entende? Nenhum deles. Vai a eles então. Vai. Se eles são o homem ungido, que Deus só tem um. Você tem que escolher. Eles tem que ver. O eleito vai ver. Ninguém tem que dizer. O eleito vai ver. Irmão Brana falou. O eleito descobriu. Eu descobri. Depois de mais de 40 anos, eu descobri. Aqui está. Deus ungiu uma pessoa. A pessoa ungida foi Brana. Todo mundo tinha que estar ao lado de Brana, querer a bênção de Brana. Todo mundo. Foi como lá atrás, irmão. Todo mundo queria ter a bênção de Jesus. A mulher até tocou na hora da veste e foi curada. Não precisava nem fazer mais nada. O rapaz falou, manda uma palavra e o meu criado sarará. O senhor não precisa nem ficar na minha casa. Não precisa dormir na minha casa. Eu não posso nem te receber em casa. Sou indigno de te ter debaixo do meu telhado, mas manda uma palavra.
e o meu criado sarará. Aquilo ali era o suficiente, era a unção do dia. Agora, manda uma palavra para mim. Os trovões foram revelados. Os 7 selos estão revelados. O 7º selo era a Brana encarnada. Entende? A vinda de Cristo era Deus em Brana. Cristo em Brana. Isso era a vinda de Cristo. Como filho do homem. Agora nós estamos aguardando arrebatamento. Primeiro, Deus tinha que vir na terra, pisar no mar e na terra e nos preparar para depois nós subirmos. O povo pensa que arrebatamento é Jesus já vinha em cima, os anjos tocando trombeta, aí nós tudo, oh glória, a vinda de Jesus. Vocês já não viram as fotos que eles fazem assim? Aí todo mundo diz, ai Jesus, nas nuvens, e vai ser em segredo, ninguém vai ver não. Ele vai vir nas nuvens, mas ninguém vai ver não. Ele vai vir nos ares agora, que na nuvem ele já veio. Agora ele vai vir nos ares, diz a Bíblia. E nós subiremos para encontrar com o Senhor nos ares. O que é isso? É porque ele já cumpriu os demais papéis, ele já cumpriu. Eu só tenho que estar preparado para isso. Agora, eu preciso de ver esta unção. Deixa eu terminar com o parágrafo, porque ele é muito bom. Escuta aqui. Cada homem é diferente do outro. Ele unge um. Mas se cada um é diferente, ele unge um só. Por que não unge todo mundo então? Ele unge um. Deus é um. E então ele unge uma pessoa. Ele nunca usou um grupo. Você tem que estar no nosso grupo. Ele nunca usou um grupo. Ele tem uma pessoa que ele unge e os demais vão atrás. Irmãos, isso é verídico em tudo. Em tudo. A mulher tem um marido. Aquele marido é ungido para ela. E ela vai atrás dele. Não, mas a minha passa na frente. É o problema dela. Não é? Você pensa, a minha passa na frente. E a minha nem de lado quer caminhar. Não é? Mas a verdade é essa. Deus unge aquele homem para marido. A mulher, se é mulher dele, se é costela dele, caminha atrás dele. Deus unge um pregador. Aqueles que são daquela pregação, vai atrás dele. Agora, irmãos, tem tanta unção na terra, aí tem unção de macumba, de umbanda, e mesa branca e assim por diante, pentecostal, tem todas essas unções na terra, mas Deus ungiu um só. Mas todos são ungidos? São, mas os ungidos dos últimos dias. Eles são ungidos dos últimos dias, mas tem o ungido do último dia. Tem o ungido. Então, irmão Brana foi o ungido dos últimos dias. Mas os pregadores são os ungidos dos últimos dias. E eles têm unção. Eles fazem coisas maravilhosas com aquela unção. Mas eles não descobriram que neste homem estava a unção. Eles não foram. Quem foi ao irmão Brana e buscou a unção, você sabe muito bem. Tem ali Osborne, homens que aproximaram do irmão Brana, descobriu que é o dom de cura, ficou sabendo a primeira e segunda etapa, e aquela primeira e segunda etapa, quando ele viu esse sinal no irmão Brana contou para os pregadores, e eles saíram fazendo curas no mundo. Certo? Eles vieram buscar no irmão Brana, simplesmente o dom de cura. Não teve ninguém que foi no irmão Brana buscar a terceira etapa, a terceira puxada, a revelação do selo. Você não vê nenhum homem. Irmão Brana, conta para nós, irmão Brana. Conta para nós o que é o 7º selo. Você viu? Eu ainda não li ainda. E alguém chegar, irmão Brana, conta para nós o que é o 7º selo. Conta para nós o que é os 7 trovões. Irmão Brana, conta para nós o novo nome. Eu não vi ninguém perguntar para ele. Na mensagem ainda não vi. Talvez eu vou ler, mas alguma que tenha. Nunca li. Irmão Brana, mas naqueles dias, irmão Brana disse que ele chegava. Irmão Brana, fala para nós. Como que é essa coisa de cura, esse dom de cura? Como é que lança o anzol, a linha? Como é que... Aí o irmão Brana começou a ensinar, é assim e assim. E ali foi onde embaraçou a linha do profeta. Mas Deus falou para ele, a terceira você não vai falar. A terceira você não vai dizer a ninguém. Por isso é que não teve ninguém que chegou assim, irmão Brana, mas a gente vê, irmão Brana, o que é o 7º selo, irmão Brana? O que é os 7 trovões? Eles não perguntavam o que era, eles falavam para o irmão Brana, esses 7 trovões é que vai fazer nós aproximar mais de Deus?
Ele diz, não. O que faz você aproximar de Deus é o Calvário. Os 7 trovões não é para você aproximar mais de Deus. É para você ser arrebatado. Aproximar de Deus é você ter uma aproximação da palavra. Hoje, em Jesus Cristo, você tem uma aproximação. Mas eles nunca fizeram as perguntas que precisaram fazer na terceira etapa. Se o irmão Branham estivesse vivo hoje, a gente ia conversar com ele. Mas sabe que ele não podia estar vivo? O irmão Branham não podia. Em tudo isso que nós cremos, irmão. Eu tinha tanta vontade que o irmão Branham estivesse aqui. Mas não tem jeito. Ele não podia. O irmão Branham pregou uma mensagem dizendo assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. E outra mensagem diz, o tipo não falha. Então o que é isso? Ele estava pregando sem saber. Em 1963 ele estava pregando. Assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da noiva saindo das denominações. Isto quer dizer, Israel saiu do Egito, levou 40 anos para poder chegar em Canaã. A noiva sai do Egito, das denominações, vai levar 40 anos para saber dos selos dos trovões. Ele diz, o tipo não pode falhar. Foi o irmão Branham que falou. Não pode falhar. E se o tipo não pode falhar, foi 40 anos lá, é 40 anos aqui. Porque nós passamos no Brasil, e o povo americano também, desde 63 até 2003, eles não souberam nada. Deus foi despertando isso para nós, para ser realista, ele me despertou em 2002 com respeito ao Cordeiro sobre o Trono. 2002. Aí, 40 anos. Isso daí porque tinha que acontecer assim. Não, é tipo, o irmão Branham diz, o tipo não pode falhar. Foi o irmão Branham que falou, não pode falhar. Então, se foi 40 anos que eles saíram do Egito, mas levou 40 anos para entrar em Canaã, nós saímos das denominações. A mensagem do irmão Branham nos tirou das denominações lá atrás. Desde 60 para cá, ela veio tirando das denominações. A revelação das eras, que foi antes de 63. Certo? 61, ele já estava tirando a revelação da semente da serpente. Ele já estava tirando das denominações. Antes de chegar no selo, aqui já era um preparo para tirar todos das denominações. Quando chegasse no selo, todos sairiam. O eleito tinha que sair das denominações. Mas espera lá, leva 40 anos agora. 40 anos nós estamos caminhando no deserto do Brasil, sem saber nada de trovões. E levanta um, levanta outro, e cura divina, e serpente, e que aparece, e que Deus faz um milagre aqui, faz outro ali. Tudo isso foi maravilhoso. Dentro de 40 anos. Você orando e a água que estava seca volta a vir outra vez, você toma água e 40 anos você está comendo maná. 40 anos, teve que passar isso, 40 anos. Quando terminou os 40 anos, se você ler a Bíblia direitinho, terminou os 40 anos, entraram em Canaã. A hora que entraram em Canaã, agora é Josué, já não é Moisés mais, porque Moisés já tinha partido. Agora Josué fala para o povo, sabe o que vocês têm que fazer agora? Vocês vão plantar. Dentro daquele ano o maná continuou caindo, porque estava plantando, carpindo. A hora que eles foram fazer a primeira colheita, a Bíblia diz, no outro dia, cessou o maná. Eles fizeram colheita em Canaã, cessou de cair maná. Se o povo perceber, não cai mais maná não, irmão. Deus, manda maná do céu. Derrama maná do céu. Você ainda não chegou na terra? Você não plantou nos trovões, nos selos, no novo nome? Não deu nem a primeira safra. A hora que dá a primeira safra, acabou o maná. Não tem maná mais. Não tem maná. É a primeira safra. Mas o que tem agora nessa primeira safra? Olha, 2 homens carregaram um cacho de uva. Eles levaram isso para mostrar a evidência da terra. Então essa terra produz mesmo. Ela produz mensagem que nós nem damos conta de pregar. Essa terra produz. Alguém diz, mas estou comendo maná. Sim, mas sabe de uma coisa, o maná escondido, dentro dos 40 anos. O maná escondido. Quando eles entraram em Canaã, eles não foram comer maná 1 ano. Porque eles entraram em Canaã, lê o livro de Josué para você ver, eles comeram maná 1 ano. A hora que colheram a safra deles, no outro dia, diz a Bíblia, o maná parou de cair. O que eles estão comendo agora? Agora nós comemos uva, melões.
agora não é mais essas coisinhas que você fica preocupado. Ó, maná do céu. Não, agora já não é mais maná do céu, filho. Agora é a produção da própria Canaã. Você comeu maná do céu escondido, 7 anos da igreja. Veio nos dias do William Branham. Ó, se o povo da América do Norte tivesse plantado, quando aquilo chegou em cena, eles entraram em Canaã. A revelação dos trovões foi no Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, 1963, em março. Ali, se eles tivessem plantado aquele ano, vamos plantar. Mas o que Deus fez? Deus tirou o profeta. Deus tirou o profeta e deixou eles, porque eles não creram no que o William Branham pregou. Hoje eles ficam aí dizendo que viveu no tempo de William Branham. Eles nem souberam nada que o William Branham pregou, que aconteceu no Monte Pôr do Sol. Eles nem sabiam que aquilo foi a vinda. E o William Branham pregou isso depois. Parece que esses homens não estavam na reunião quando ele pregou com a atração sobre a montanha, a festa das trombetas. Quando o William Branham pregou, parece que esses homens que andavam com o William Branham não estavam mais com ele. Parece que não estava, porque eles vêm para o Brasil ensinando outras coisas, que o William Branham já mostrou que aquilo aconteceu no Monte Pôr do Sol. Eu não sabia. Irmão Branham, eu não sabia, mas aconteceu, foi lá no Monte Pôr do Sol. Então, coisas que eu não sabia. Aconteceu em 63, você não sabia. Então, agora, esse momentinho final, eu digo que vou terminar o parágrafo, não termino, né? E minha hora já passou. Hoje eu estou passando. Deus é um, e então ele unge uma pessoa. Ele nunca usou um grupo, ele sempre usa um, sempre foi. Ele nunca muda seu curso. Oh, mas Deus vai usar Brasília, Deus vai usar isso e aquilo, Deus vai usar. Não, é um só. É um só. Espera lá, você quer puxar tudo? Quer puxar nada, Moisés não queria puxar nada. Quem desrespeitou Moisés morreu na frente. É tão claro, as pessoas, para mim, as pessoas honestas, as pessoas sinceras da mensagem como pastores que eu conheci e que foi contra o que eu preguei, e eles viram que aquilo era verdade, foi testificado para eles, foi mostrado na mensagem, eu mostrei para eles na mensagem, no encontro que nós tivemos em Poços de Caldas, em agosto de 2000, mostrei para eles na mensagem, eles pegaram as fitas, levaram para suas igrejas, ouviram, é verdade, mas nós vamos levar para Goiânia para ver se aprova, vamos passar pelo bispo. E quando chegou lá, deixa quieto. Irmãos bons não estão mais conosco. Irmãos bons. Para mim, os mais sinceros, Deus levou. Fica uns aí só para dar trabalho. Fica uns aí, esses vão opor mesmo. Esses têm coragem de opor. Mas o irmão Branham diz assim, se você não te consagras a Deus, Deus te tira da terra. Não é questão hoje de você se consagrar a Deus. É quando escutou a mensagem. Escuta a mensagem. Ao invés de consagrar aquela mensagem, você fala contra ela. Então, o que nós temos, o que eu sei dos meus amigos, pastores, é que eles, comigo mesmo, eles viram que era verdade, mas deixaram de lado. E Deus, então, pegou e recolheu eles. Pensa que estão perdidos? Não. Eu não creio que estão perdidos. Foram salvos. Deus, o irmão Branham falou que é desse jeito. Deus pega e te recolhe, porque Ele não quer que você fique aí falando contra. E quando você vê esses pastores falando contra o novo nome Branham, dizendo que é do diabo, isso daí, irmão, não passou nem perto de Deus, esses ministérios, não passou nem perto de Deus, entende? Porque aqueles que são verdadeiros, eles calam a boca, mesmo sem saber, eles ficam quietos, porque quando começa a falar, Deus, vamos embora, vamos dar um passeiozinho, que eu não vou permitir você ficar falando contra mim aí. É a minha manifestação do dia. Entende? Então hoje qualquer um de nós pode morrer, não tem problema nenhum morrer hoje. Não quer dizer que nós não consagramos. Consagrar é crer nessa verdade, é viver essa verdade agora. Eu estou vendo isso e eu aceito esta verdade. Deus unge uma pessoa. E nós vamos àquela pessoa, me dá aí, dá do livrinho. Vamos àquela pessoa. Pai Celestial, rogamos a Tua bênção sobre todo o Seu povo que crê na Sua palavra. E aqueles que ainda não puderam ver, Senhor, abra os olhos deles para poder ver. E outros que já viram e não decidiram, abra os olhos deles para decidir. O Senhor sabe muito bem
o como fazer estas coisas. Nós apenas pedimos sua misericórdia, que está estampada na revelação dos trovões, dos selos, do novo nome, da terceira puxada. Estamos certos que o Senhor está agora abraçando o seu povo dentro desta revelação. E os seus eleitos são calmos para a revelação. Eles creem, eles aceitam. Eles podem não saber pregar, e eles nem querem pregar, eles querem ouvir, eles querem aprender, eles querem receber, Pai, aquilo que tinha dentro dos corações de meus irmãos, aquela vontade de sair pregando para poder gerar um nome, uma personalidade, aquilo acabou, Senhor. Nós estamos apenas querendo ouvir, ficar quietinho, porque, meu Deus, é muito bom. O eleito é aquele que ouve também e crê. Se ele ouviu e falou contra, eu não tenho nem que ficar atrás dele, ele já falou contra, deixa ele por conta de Deus. Pai, mas aquele que crê, ele vai receber a palavra da hora, em nome do Senhor Jesus. Ajuda-nos a descobrir nesse dia a unção, onde está, e entrarmos debaixo da unção, e recebermos a bênção, e ajudarmos também o Moisés nesta hora, ou o Josué, seja quem for. Porque começa como Moisés e logo é Josué. Seu profeta foi assim como Moisés e logo ele foi o Josué. Mas ele orou também, Senhor, dá-nos pastores Josués. A gente sabe que o seu profeta não orou, não li a mensagem ainda, ele dizendo, dá-nos pastores Moisés, Senhor. Porque ele sabia que o pastor Moisés tem muito. Legislador, que fala isso, põe lei nisto, põe lei naquilo, mas a revelação, que tem um novo nome, este carrega o meu nome, não fala contra ele, porque nele está o meu nome, ele não perdoará a vossa rebelião. Pai, estamos agradecidos por esta luz deste dia final, que o seu povo que me ouve nesse instante, alcance mesmo esta revelação, quem não decidiu, decida para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém. Assenta a mão um pouquinho. Já estamos...